como anda o nosso coração. Então, você agora vai entender que muitos pastores, bispos, largam a obra e saem fora e abandonam, e saem magoados, e saem revoltados, etc, etc, etc. Por quê? Por quê? Por quê? É a pergunta. Por quê? Por quê? Fulano foi tão usado. Por quê? Por quê, ô bispo? Me diga. Então você vai ter a resposta agora. Jesus, pessoalmente, vai e escreve e diz assim para João, o apóstolo: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Escreve, que essas palavras sejam escritas, registradas, gravadas, de forma que todos possam um dia ter acesso e entender o porquê de muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem dentro das igrejas, todas as igrejas, todas, sem exceção. Sem exceção. Olha só. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja próspera, razoavelmente próspera. Inclusive, a gente tem informações que Timóteo esteve nessa igreja, cuidando da igreja em Éfeso. Então ele diz assim: escreve ao anjo responsável da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Jesus falando com o anjo de cada igreja. Conheço as tuas obras. No caso, aqui ele está falando diretamente com o anjo da igreja em Éfeso e vai mostrar a falta, a falha desse anjo. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Você conhece as obras da Igreja Universal do Reino de Deus, não conhece? Você já deve ter ouvido falar, não só a obra espiritual, mas como a obra social. Nós somos uma das igrejas que está sempre trabalhando nos hospitais, junto aos enfermos, sempre trabalhando junto aos presídios, os presidiários. Nós temos tido acesso aos presídios quase que de todo o mundo, e especialmente as portas dos presídios lá dos Estados Unidos, que eram difíceis de se entrar. Nós temos acesso e fazemos um trabalho extraordinário lá com os prisioneiros. Também temos o trabalho em todo lugar. Onde nos abrem a porta, nós entramos. Então, nós temos o trabalho social, a obra social. Nós temos trabalho com os moradores de rua. Toda semana nós temos um trabalho focado para os moradores de rua. Toda semana. E à noite, na hora difícil para eles, nós damos sopão para eles. Enfim, toda semana nós temos esse trabalho junto aos moradores de rua. Nós temos o trabalho social em todos os lugares que nos abrem a porta. Portanto, nós temos trabalho. Nós temos trabalhado. Todos os pastores, bispos, obreiros, puxa vida, um bocado de gente que faz parte desse exército da fé. E ele diz: conheço as tuas obras. Conheço, Jesus falando para todos nós, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência de atender pessoas
problemáticas, pessoas viciadas, pessoas perdidas, pessoas cracudas, pessoas com problema de depressão, insônia, medo, e etc, etc. Temos tido paciência. E que não podes sofrer os maus. De fato, nós não aceitamos que pessoas que tenham um espírito diferente venha manter-se no nosso meio. Nós, claro, obviamente, eles são excluídos. Nós não podemos aceitar uma pessoa que está doente para para tentar curar o enfermo. Se ele está doente, como é que ele vai curar o enfermo? Então ele diz, conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos, quer dizer, os principais, o bispo, por exemplo, os que se dizem ser apóstolos e não o são. E não o são. Mas eles se dizem apóstolos. E tu os achaste mentirosos. Sofreste. Está falando com o anjo, hein? E sofreste. E tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome. E não te cansaste. É o trabalho do pastor da Igreja Universal no Reino de Deus. Tenho, porém, contra ti, olha só, aí está a razão principal do porquê, digamos, o pastor, o bispo, o auxiliar, o obreiro, a obreira, o oficial da igreja sai de repente, deixa o trabalho. Aí ele diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.